Olá, tudo bem? Vamos falar aqui sobre um assunto, um dos assuntos mais requisitados aí, aqui no meu Instagram, né? Que é custo por metro quadrado de uma casa de EPS. Quanto vai custar a minha obra? Bruna, quanto que vai custar a minha obra por metro quadrado? Se vocês esperam que eu vá responder essa pergunta com o número exato aqui, esquece, tá? Não vou fazer isso. O que eu quero, vocês vão sim entender quanto custa essa obra, quanto custa uma obra de EPS, mas da forma correta, tá? Primeiro ponto, eu quero que vocês entendam que quando a gente fala de valor, quando a gente fala de custo, esse é um assunto muito sério. Quantas casas que vocês passam aí pela rua, quantas casas vocês já não viram aí pela rua inacabadas, começadas e não terminadas? A casa ali no reboco, às vezes nem no reboco, a casa no tijolo, ou iniciou o acabamento e não conseguiu terminar. Quantas casas? O Brasil é recorde em iniciar a obra e não terminar, tá? Então, quando a gente está falando de custo, o assunto é sério e não dá pra gente ir pelo chute. O investimento é alto. A gente está falando da construção de uma casa. Então, não estou falando que você vai... eu não vou te dar um valor de um carro que seja. É uma casa, tá? É um investimento alto. Então, se eu te falar que vai custar R$ 1.300, por exemplo, o metro estou chutando, né? Um metro de uma casa parte cinza, de uma casa GPS. E depois isso aí sair por 1.600, 1.800... calcula isso dentro da metragem de uma casa. É um rombo muito grande e é aí que as pessoas se perdem, porque os profissionais, eles têm o costume de querer dar preço naquilo que não existe. O que é dar preço naquilo que não existe? Muitas vezes a pessoa não tem nenhum terreno ainda, tá? Então vamos lá, como é que você vai colocar preço numa coisa que você não sabe o que é? Ah, mas eu vou construir uma casa de 100 metros quadrados, 150, 200, 500 que seja. Tá, beleza. Você já tem um projeto? Se você tiver o projeto, perfeito. Quer dizer que você já tem um terreno, quer dizer que a gente já tem uma parte do caminho andado. Agora, a maioria das vezes, a pessoa não tem um projeto, ela não tem um terreno. Muitas vezes ela nem tem um terreno, às vezes ela já tem um terreno, mas não tem um estudo de solo, por exemplo. Não tem um levantamento topográfico. O que é o estudo de solo? Para a gente ver a condição daquele solo, se aquele solo vai aceitar uma construção na Fundação Radier, se vai ser necessário estacas profundas. Tudo isso vai influenciar no custo, tá? O que é o levantamento topográfico, que também é essencial ter antes de fazer um projeto mesmo. É onde a gente vai ver as curvas de níveis, vai ver se tem algum declive, algum aclive, se vai ser necessário muros de contenção, muros de arrimo, se vai ser necessário aterro. Tudo isso trabalhado em conjunto com o projeto arquitetônico. Então, como que o engenheiro vai determinar, né, o tipo de fundação que vai usar nesse terreno, por exemplo, vai ser de acordo com o projeto arquitetônico. Então, isso aí vai se conversar. Então, vejam bem, tá? O cenário em que eu me encontro, assim, muitas vezes com os meus clientes. Eles querem saber quanto custa, não é um erro, né? Querer saber quanto custa. Você vai construir, você vai fazer um alto investimento, você precisa saber quanto é que custa. Mas vamos lá, a gente tem caminhos, a gente tem ali alguns passos, né, para serem dados dentro desse caminho. Não adianta a gente querer pular etapa. Se você pular etapa, o que vai acontecer é os BOs aqui que eu falei. É obra inacabada, surpresas, né, entre aspas, no meio do caminho. E com certeza você vai ficar na mão, tá? Com certeza você vai ter problema lá na frente. O que é o correto, tá? Vamos lá. Pra gente orçar, pra gente ter um preço de custo, seja da obra inteira, seja o custo do metro quadrado, seja a parte cinza, seja a parte cinza mais acabamento, enfim, para cada etapa, para que a gente consiga calcular cada etapa dessa obra, para então chegar num preço final, é necessário a gente passar pelos seguintes pontos. Primeiro, terreno.
você já tem o terreno. Dentro desse terreno vai ser feito um estudo de solo, que é uma sondagem de solo. O que é a sondagem de solo? É um raio-x daquele terreno, que é onde a gente vai ver o que tem embaixo, né? Normalmente o engenheiro estrutural é quem vai usar esse estudo de solo no momento de projetar, de fazer o projeto estrutural, tá? Fora isso, porque aí a gente vai descobrir o que tem ali embaixo. Muitas vezes, às vezes você pega um terreno bom. Nossa, meu terreno é bom, meu terreno é plano, não vou precisar fazer muros de contenção, planinho, não vou precisar aterrar. Nossa, bacana. Tive um caso desse com um cliente que se surpreendeu, né? A gente fez o projeto dele, super bacana, já imaginando que seria, que teria uma fundação ali, radier, sem problema algum. E quando foi feito a sondagem de solo, que o nosso engenheiro pegou a sondagem de solo em mãos, se deparou com água. Então eles chamam de mangue, né? Era um mangue ali embaixo do terreno. O que aconteceu? De forma alguma dava para ter um radier ali, independente do projeto que a gente tivesse feito, tá? Precisava de estacas profundas, precisou de um tipo de fundação totalmente diferente. O custo disso mais do que dobrou. A fundação é um dos itens mais caros dentro de uma obra. Aí, de repente, por conta do raio-x lá do solo, né, da sondagem, a gente descobre que a fundação tem que ser outra. E nessa brincadeira dobra-se o valor. Então, de uma fundação chutando, tá, que ficaria ali seus 30, 40 mil reais, ele ia gastar mais de 60, 70 mil reais, tranquilamente. Aí, como é que você pega, e antes mesmo como que o profissional, né, passa para você um valor antes mesmo de saber que tipo de fundação vai ser usado na tua casa, por exemplo, antes de ter projeto. Não é correto. Então, eu quero que vocês entendam que esse não é o caminho correto. Que isso talvez te dê um norte ali, né? Logo de cara, isso eu vou explicar aqui também, vou passar esse norte, quero nortear vocês, claro, porque é importante vocês terem uma base, uma noção, mas esse não é o caminho que vai levar vocês à construção da casa. Não é se baseando nesses valores que vocês vão construir tua casa, resolver construir a sua casa em EPS, tá bom? Então vamos lá. Então a gente já tem um terreno, foi feita a sondagem de solo, foi feito o levantamento topográfico, que é onde a gente vai ver as curvas de nível, como é que vai estar acontecendo essas curvas de nível. Se a gente tem ali um terreno com caída, com declive, se ele tem aclive, se vai ser necessário, às vezes, um muro de arrimo, enfim, isso tudo vai ser determinado também de acordo com o projeto. Não vai bater o olho no terreno, porque ele tem o aclive ou declive, eu vou precisar trabalhar com um muro de arrimo, ou enfim. Tudo isso vai ser determinado conforme o desenvolvimento do projeto, tá? Não vou falar de melhor terreno agora, não é o vídeo para isso, de terreno ideal para construir em EPS, não é sobre isso o vídeo, tá? O vídeo é pra gente realmente chegar aí no preço do metro quadrado. Então, essas informações do terreno, elas são essenciais. Então, primeiro ponto, tem terreno, tem sondagem, tem topográfico. Bacana! Já temos uma parte do caminho ali andado. Agora, só com isso, Bruna, você já consegue me passar um orçamento? Você já consegue me falar quanto que vai custar um metro quadrado da minha casa? Não. Primeiro que orçamento, ele só é feito, exatamente, quando a gente tem tudo. Inclusive o planejamento da obra todo feito. Aí é feito um orçamento. Orçamentos são números exatos, tá? E eu vou chegar lá. Qualquer coisa onde você não tenha todo o planejamento desenvolvido ainda, que nós vamos falar sobre isso, não se chama orçamento, se chama estimativa. Estimativa. Porque quando alguém te fala assim, olha, eu vou te passar uma estimativa, você vai se arriscar a fazer qualquer coisa com uma estimativa? Não. Agora, se o cara te falar, vou te passar um orçamento e o valor é esse.
Então, quer dizer, o profissional me falou, né, que esse é um orçamento, então eu vou acreditar. Mas, seguimos então. Então, temos o terreno, até então a gente não tem como ter um custo por metro quadrado, porque a gente ainda não sabe o que vai ter nesse terreno. A gente já sabe como que tá o solo, se está mais crítico, às vezes vai encontrar alguma coisa ali que vai encarecer a fundação, às vezes o terreno tá ok. Beleza, seguimos. Próximo passo, projeto. Puxa, Bruna, mas eu vou investir em projeto sem saber se depois o preço final dessa obra vai caber no meu bolso? Não tem milagre. Não tem milagre. Não tem como cortar caminho. Você precisa do projeto. Não tem como o profissional quantificar. Ah, mas eu vou fazer 200 metros quadrados. O que tem dentro? 200 metros quadrados pode ter 4 paredes. Pode ter lá 4 paredes e totalizar 200 metros sem nada dentro, sem nenhuma divisão. O preço é 1. Pode ser que tenha 7 banheiros lá dentro. O preço é outro. Pode ser que tenha, enfim, vãos grandes, pés direitos altos. Isso tudo vai trazer um custo diferenciado. Não tem como fazer um comparativo. A gente simplesmente se basear na metragem quadrada, tá? Isso é estimativa. O que a gente faz, o profissional, ele pode usar, assim como base, que eu faço, é assim, vamos sentar, a gente vai fazer um pré-briefing. O que é isso? A gente vai levantar o teu programa de necessidades. O que você quer ter dentro da sua casa? O teu terreno tá aqui, a gente já sabe que a situação dele é esse. O que você quer ter nesse projeto? Bruno, eu quero lá 3 dormitórios, uma suíte, quero que tenha uma sala integrada, com uma sala de jantar, com a cozinha integrada, um espaço todo integradão, já com a área gourmet ali no fundo, um pé direito alto na sala, quero que seja terra, quero que seja sobrado, enfim, esses desejos, né, que o cliente quer para dentro do projeto dele, que consegue dar uma norteada na gente. Aí o que acontece? O profissional que já tem uma certa experiência, eu, por exemplo, o que eu faço? Eu faço um comparativo com aqueles outros projetos que eu já fiz. Então, o que ele busca é mais ou menos parecido com o projeto do fulano. Lá no projeto fulano, a gente estimou já, né, que custaria tanto. Então, uma base, uma média, tá? Uma média. Aí sim. Aí a gente começa a falar a gente começa a ser um pouco mais claro nas informações, tá? Então esse é um caminho. Agora passando, né? Agora vamos falar que o cliente ele entendeu que é necessário o projeto para que a gente seja mais assertivo, tá? Então ele faz os projetos, ele contrata os projetos. Ele contrata o projeto arquitetônico. Normalmente não, sempre é necessário todos os projetos arquitetônico, hidráulico, elétrico e estrutural para construir sua casa de EPS. Mas para que ele não invista já de cara em hidráulico, elétrico e estrutural, ele vai fazer só o arquitetônico. O que nós vamos fazer para que não se tenha um gasto de cara? Porque, por exemplo, o arquitetônico desenvolvido para construção em EPS, muitas vezes ele pode sim ser usado para uma construção convencional, tá? É claro que a gente tem algumas condicionantes ali dentro do projeto de EPS, que a gente trabalha um pouquinho diferente da alvenaria, mas é possível construí-lo ou adaptá-lo, tá? Então, quer dizer, não seria um projeto perdido para o nosso cliente. Agora, um projeto de fundação, ele só vai construir, de fundação de estrutural, ele só pode, se for desenvolvido para EPS, é para EPS, foi calculado para aquilo. As cargas, enfim. Então, vamos falar que aí ele chegue na conclusão de que o custo não bateu com o que ele queria e ele vai voltar para o tradicional. Então, ele teria que dispensar esse projeto. Seria um custo que ele teria um dinheiro jogado fora, né? Mas esse seria o cenário ideal. Falando em cenário ideal, que ele fizesse todos os projetos e a partir desses projetos todos, nós faríamos um orçamento executivo. Orçamento executivo, aí que
entra a questão, mas vou deixar aqui em stand-by, tá? Vamos voltar lá pro caso de, putz, não vamos fazer esse investimento agora, vamos fazer o arquitetônico. O que eu faço, tá? Um profissional que vai poder te auxiliar aí, provavelmente, talvez ele trabalhe nesse formato que eu trabalho, ou enfim, talvez ele tenha uma outra forma de trabalhar, mas de forma a abrir assim os horizontes para você trazer mais clareza no processo, sem que você tenha que fazer um investimento desnecessário, que no caso seriam os executivos. Então, o que eu faço? Eu desenho o arquitetônico, a gente faz o estudo preliminar, tá? Então, o que é o estudo preliminar? É onde a gente vai fazer toda a definição dos ambientes, então a gente já sabe como que vai estar os ambientes ali dentro da casa, o programa de necessidades, né? Os quartos já são definidos, os banheiros, a sala, a cozinha, o layout, né, onde os móveis, no caso, enfim, é a planta baixa da casa. A gente faz a planta baixa, né, desenha, faz o estudo preliminar. Às vezes a gente já trabalha com 3D ali no estudo preliminar, muitas vezes a gente já trabalha com 3D no estudo preliminar, então a gente já vê como que vai ficar a cara dessa casa, os pés direitos, enfim. A partir daí eu já sei quantas paredes eu vou ter, qual a altura do pé direito, se eu vou ter pés direitos altos, se eu vou ter grandes vãos que eu sei que vai ultrapassar aquilo ali que eu posso trabalhar dentro do EPS e às vezes eu vou precisar de um reforço estrutural. Então eu começo a ter maior clareza do que aquele cliente, da onde ele quer chegar. Então aqui, dentro desse estudo, já com esse estudo preliminar, ó, terreno definido, levantamento topográfico, sondagem de solo e estudo preliminar do projeto, é possível fazer um orçamento? Não. Não é. Orçamento é quando a gente tem todos os projetos prontos, lembra lá? Cenário ideal. Porém, a gente já consegue fazer um estudo de viabilidade. Não é chutômetro. Não é, é parecido com a casa do Zezinho. Não, é essa casa. Aí sim, a gente vai orçar item por item e estimar aquilo que a gente não vê. O que a gente não vê? A gente ainda não tem projeto estrutural. Então, eu não sei exatamente... um arquiteto ele já vai saber ler a sondagem de solo, tá? Então ele já vai ver, é um terreno bom ou não é, putz, se é bom a gente já sabe que vai trabalhar provavelmente ali no radier, pode ser que tenha alguma alteração porque não é o arquiteto que vai definir isso, é o estrutural, mas claro, a gente já pede um auxílio para o nosso engenheiro ali, olha, o que você acha? Tô calculando aqui, eu fazendo uma estimativa, você acha que a gente vai conseguir trabalhar no radier? Você acha que vai ser necessário algum reforço? Então, não é um bicho de sete cabeças você pedir a consultoria do teu engenheiro ali, pelo menos o meu tá aqui comigo sempre. A gente vai buscar informações para ser o mais assertivo possível. Estudo de viabilidade, ele entra então nesse momento do estudo preliminar do projeto. A gente já está pensando no valor. Isso tem um custo, tá? É um trabalho desenvolvido, né, dentro do escritório que ele tem um custo. Então eu tenho muitos clientes que optam sim por fazer esse estudo no momento do projeto, porque eu já vou dar uma base para eles. Mas tem chance de erro? Tem. É um estudo de viabilidade. Pensa, eu não tenho estrutural, não tenho hidráulico, não tenho elétrico. Eu não sei exatamente a quantidade de tubulação que vai estar passando por ali, quantos joelhos, mas eu tenho uma base. Eu sei que eu tenho tantos banheiros, então eu já calculo uma média. Sobre a fundação, mesma coisa. Sobre a estrutura, mesma coisa. Sobre a laje, eu já sei o tamanho da laje que vai ser usado. Eu já sei a quantidade de paredes que eu vou ter. Eu já consigo calcular metragem cúbica ali de massa estrutural. A metragem quadrada dos painéis de isopor. Então, olha como o cenário mudou. A gente saiu do zero, do nada, do chutômetro, para um cenário em que a gente já tem ali... a gente já consegue, alguma coisa a gente já consegue ver. Tem coisas, como eu falei, que a gente ainda não consegue ver, que é aquilo que tá por dentro, né? Que tá dentro ali, embaixo da casa, né? Que é a fundação. Se vai ter esses reforços, a gente consegue ter uma base, mas ainda não sabe exatamente a quantidade de ferragem que vai ter, a quantidade de concreto que vai precisar ser usado. Mas a gente já tem uma noção de que vai precisar de uma
estrutura mais, vai ser necessário pilares ali, ou vai ter uma viga passando aqui, porque essa abertura é muito grande, então provavelmente vai ter uma viga aqui. A gente já consegue ter uma noção do que vai acontecer. E aí a gente começa a levantar o custo de tudo isso. Aí a gente faz lá 2, 3 orçamentos de cada um desses itens, chega numa média. E o nosso cliente, ainda no momento de estudo preliminar, porque se ele decidir que não cabe no bolso dele naquele momento, ele não precisou passar para projetos executivos ainda, ele não começou a construir a casa dele, ele não se iludiu. Ele tá no momento em que a gente pode mudar todo o cenário. Estudo preliminar, dependendo do profissional como ele trabalha, eu aqui, enquanto eu estiver trabalhando no estudo preliminar, a gente está fazendo mudanças, tá? Então, a gente vai sempre fazer de uma forma que não deixe o cliente chegar numa situação lá na frente e depois não ter como resolver, tá bom? E isso acontece muito, porque, olha, de verdade, sonho, a gente lida com sonho, né? Então, às vezes o cliente ele vem pra mim, minha casa vai ter 200 metros quadrados, eu quero, uma coisa bem simples. Mas na hora que a gente começa a projetar, o negócio vai mudando. Tem casa que começa com 200 metros e termina com 400, só dobra só. E assim, dificilmente vai ficar com menos, normalmente passa, tá? Então, isso tudo vai mudando, vai influenciando. Quer ver outra coisa que a gente fala, né? A garagem, ela conta como metro quadrado. O custo de uma garagem, vamos lá, custo de uma garagem. Garagem, às vezes, nem, ela tem só os pilares segurando ali, é vazado, não tem parede, não tem tubulação hidráulica, tem ali um ponto elétrico de iluminação, né? Uma tomada ali na parede, um interruptor. Ele tem o mesmo custo que a cozinha? A cozinha vai tubulação, a cozinha vai revestimento, louça, metal, enfim. Olha como subiu já o preço do metro quadrado da cozinha em comparação à garagem. Banheiro é outro ambiente caro. Às vezes a casa tem 150 metros quadrados, mas ela tem 4 banheiros. Entendeu? É bem diferente o preço do metro quadrado do dormitório para o banheiro. Vai custar mais caro. Tem mais itens. Certo? É assim, ó, clareza, gente. No quarto não tem revestimento, que é um item que não custa barato. Não tem louça, não tem privada, não tem torneira, não tem... enfim, né? Aquela parte de impermeabilização do banheiro. Mas eu tô falando só da parte cinza. Tudo bem, tem mesma coisa, tubulação, impermeabilização. E você já tem como pensar também depois. Então, eu acho que talvez tenha ficado claro aqui. Tentei ser o mais claro possível. Não dá para fazer isso sem a gente pelo menos chegar até aqui, ao estudo preliminar. Agora, voltando lá, né, que estava aqui em stand-by, o nosso cenário ideal, então seria o quê? Seria a gente ter esse projeto já definido, bem como os projetos executivos, hidráulico, elétrico e estrutural, porque aí o papo é outro. Aí a gente vai ter projetos que serão realmente executados, a gente tem a quantidade de tubulação que vai no hidráulico, a gente sabe cada joelhinho que vai, cada cano que vai, a gente sabe no elétrico, cada conduíte que vai ser passado, cada caixinha que vai ser instalada na parede. No estrutural, a gente sabe a quantidade do concreto que vai ser usado na fundação, a gente sabe o tipo de fundação, a quantidade de ferragem, a gente sabe tudo. Tá tudo determinado lá. Aí a gente tá falando de valores reais. Claro, o mercado muda, o material, né, tá sempre oscilando, mas aí a história é outra. Deu para entender? Aí a gente tá falando realmente de valores reais. A gente tá falando do negócio concreto ali. Então, gente, não fica nessa loucura de achar que metro quadrado é no chute, porque não dá. A chance de dar um BO é enorme.
Claro, se a gente tá falando de uma casinha de 50, 60 metros quadrados, você ter fazer uma média é muito mais fácil. Mas aqui nas obras de GPS a gente não tem trabalhado, né, com casas nesse padrão. Ele vem sendo bem direcionado ao médio, alto. Então são casas aí acima de 150, 200 metros. E nesse caso é isso, né? Não dá para ter essa basezinha não, que teria numa casa de 50, 60 metros, que o povo aí vende, né, por metro quadrado. É diferente, o cenário é diferente. Não dá para fazer uma comparação, entendeu? Bom, acho que ficou claro até aqui. Agora, o que nós profissionais aí, ou vocês aqui, clientes também, hoje a gente tem o que como base? A gente tem o Sinduscom, onde tá lá o preço de metro quadrado, né? O preço de metro quadrado por estado. Então, localização, putz, não falei sobre localização, volta aqui. Tem estado que, até cidade, que o material é um preço e muda muito de estado para estado, né? Eu fiz projetos para outros estados e levantei também EVF, que é o estudo de viabilidade, valores de custo de obra em outros estados, e a diferença é gritante. Então, isso também influencia a localização, aonde vai ser construída essa casa. Mais um item, né, pra gente se atentar. Aqui onde eu tô, interior de São Paulo, é um preço. Ali, ó, na capital é outro o material, tá? Então muda de região para região, vai mudar. Então, sobre o Sinduscom, é Sinduscom que fala? Acho que é. Depois eu vou pesquisar até aqui a planilha, se eu conseguir eu deixo o link aqui. Ele vai mudar. O que é isso? Isso é a determinação, né, da obra convencional por metro quadrado por estado. Então lá, eu não sei quanto que tá hoje, eu não consultei isso antes de fazer o vídeo. Mas depois vocês, gente, joga no Google, né? 30 segundos você descobre. Quanto é que tá o preço do metro quadrado para a tua região, para a tua cidade, para o teu estado. Ali você vai encontrar o preço do metro quadrado de uma construção convencional, tá? Aí vamos lá. Não dá para usar como base. Como eu falei aqui, eu já expliquei, já deixei muito claro por que não dá para usar como base esse preço de metro quadrado, tá? Não dá. Veja bem, no caso aí do Sinduscom, não está incluso várias coisas. Tem vários itens que não estão inclusos, tá? Se vocês olharem lá o que está incluso, tem vários itens que não estão. E daí? Como é que faz? Aí você tem que calcular tudo por fora. E você ainda não tem projeto, você ainda não, né? Não tem nada, não tem como calcular. Então esse valor aí não bate, tá? E outra coisa, o que eu ia falar? Aí a gente tá falando de casa de GPS. O que eu tenho usado como base, tá? Isso do que a gente vem trabalhando, vem vendo acontecer. A gente tem trazido uma redução para as obras de GPS em torno aí de 15 a 20% no custo, tá? Então, caso vocês queiram usar essa base da alvenaria, né, de uma obra convencional, fazendo essa redução, é uma forma também bem chula, né, de fazer, tá? Mas sigo aqui na ideia de que a gente precisa passar por algumas etapas para que se tenha certeza daquilo que vai ser construído, do preço que você vai precisar investir, tá? Para que não chegue nessa situação do que a gente vê aí todo dia. Se andar aí pela tua cidade, você vai encontrar. E eu digo mais, vou além ainda, casas grandes, a gente vê muita casa acima aí de 300 metros nessa situação, muito. Por quê? Quanto maior, né, maior é o prejuízo se der algum erro aí de cálculo em metragem, né, do método, o preço do metro quadrado, né, como eu falei. Uma coisa é uma casa de 100 metros, a gente errar ali 300 reais do metro, dá 30 conto. Outra coisa é você fazer isso numa casa de 600, certo? Então, assim, o rombo é grande, né?
Então é importante, gente, se atenta a isso, tá? Eu sei que no momento esse momento gera uma certa ansiedade. Eu sempre tento buscar máximo de informação para tentar chegar no valor médio. Eu mesmo já falei muito sobre o valor médio da construção é esse. Eu falo porque eu faço esse comparativo, né, do que o cliente quer, do que ele imagina que ele quer dentro da casa dele, que muitas vezes existem as alterações que vão acontecer, como eu falei. A gente consegue fazer esse comparativo com outros clientes, mas porque, né, a gente já fez bastante levantamento de custo para essas obras, então a gente já tem uma base. Agora, fuja do chutômetro, fuja porque a chance de dar um erro aí e você ter um prejuízo lá na frente e isso te gerar uma obra parada e diversos problemas aí, estresse e fim de um sonho mesmo, são grandes, tá bom? Espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida que vocês tiverem pode mandar uma mensagem. Obrigada, até mais!